Tem o médium inconsciente responsabilidade pelo que ocorra durante as comunicações? Divaldo responde: o fenômeno é sonambúlico, mas a comunicação está relacionada com a conduta moral do médium. Este é sempre responsável pelas ocorrências, assim como em muitas obsessões, quando o indivíduo entra numa faixa de subjugação e perde a consciência. Ele parece não ser responsável pelo que se passa. No entanto, o que é por haver sintonizado com aquele espírito que dominou temporariamente. Está no Evangelho de Jesus o assunto colocado de uma maneira brilhante pelo Mestre, quando diz aos recém-liberados: vai e não tornes a pecar, para que te não aconteça algo pior. Porque o indivíduo que não se modifica permanece numa faixa vibratória negativa, sintoniza com as entidades mais editosas, portanto semelhantes, colocando-nos no plano da mediunidade. A nossa vivência moral digna interdita o intercâmbio com as entidades frívolas. As entidades malévolas dificilmente se adentram na casa espírita que tem um padrão vibratório nobre, porque as defesas impedem que tais espíritos rompam as barreiras magnéticas. Mas a pessoa que se adentra sem o perseguidor deverá reformar-se enquanto está no caminho espiritual. O que ocorre então? Tal indivíduo, ao invés de acompanhar a o doutrinador, de observar e meditar a respeito das lições que lhes são ministradas, por uma viciação mental, continua com os mesmos clichês que trouxe de lá fora, ficando dentro do centro, porém ligado aos espíritos com os quais se afina, mantendo vinculação hipnótica, telepática. Há pessoas que não conseguem orar, e quando vão orar, ocorrem-lhes pensamentos de teor vibratório muito baixo. Na hora da prece, são assistidas as pessoas por lembranças de coisas desagradáveis, vulgares, sensuais, e não sabem compreender que isso lhes sucede. É resultado de hábito mental. Se nós a vida inteira jogamos para o inconsciente ideias depressivas, vulgares, criamos ideoplastias perniciosas. A nossa memória anterior ou subconsciente fica encharcada daquelas fixações na hora em que vamos exercitar um pensamento ao qual não estamos habituados. É lógico que, primeiro, aflorem os que são frequentes. Ilustremos melhor. Imaginemos aqui um vaso comunicante em forma de letra U. De repente, vamos orar ou sintonizar com os espíritos nobres. Pelo subconsciente, vem a ideia, passa pelo consciente e desce ao inconsciente. Ao passar por ali, recebe o enxerto das ideias arquivadas e chega novamente à razão, influenciada pela mescla do que está em depósito. Se pegamos um vaso que está com fuligem,
com poeira e colocamos água limpa, ela sempre entra cristalina, porém sai suja. Até que, se perseverarmos e continuarmos colocando água limpa, ela irá assear aquele depósito e sairá, por fim, como entrou. É necessário, então, porfiar na ideia, insistir nos planos positivos, permanecer nos pensamentos superiores. Somos sempre responsáveis por qualquer comunicações, desde que somos o fator que atrai a entidade que se vai apresentar, graças às nossas vibrações e conduta, intelecto, moral. É uma resposta um pouco vasta, né? Mas muito Exato. esclarecedora, porque esse exemplo que ele dá aí é fantástico. Mas no início da resposta, já deixa bem claro, né? Tem o médium inconsciente a responsabilidade pelo que ocorre durante as comunicações, aí ele já responde aí, que a comunicação está relacionada com a conduta moral do médium. Este é sempre responsável pelas ocorrências, assim como em muitas obsessões, quando o indivíduo entra numa faixa de subjugação e perde a consciência. Ele parece não ser responsável pelo que se passa. No entanto, o é por haver sintonizado com aquele espírito que o dominou temporariamente. Então, essa desculpa o médio já não pode mais dar, né? Tem que estudar mais e se aprimorar, porque Divaldo deixou bem claro que a última palavra é a nossa, não é? Se eu estava em contato com a entidade, eu sou responsável porque eu permiti. Então, veja que mais abaixo ele diz: colocando-nos no plano da mediunidade, nossa vivência moral digna interdita o intercâmbio com entidades frívolas. Então, se a postura do médium for de uma moral equilibrada, entidades frívolas não têm como se aproximar, elas não suportam o porte moral do médium. Então, elas não têm acesso. Esse é outro ponto que Divaldo mostra aí com bastante clareza. Mas na frente ele diz: mas quando você vai à casa espírita, as entidades mais grosseiras, mais pesadas, digamos assim, elas não entram. Veja que ele diz aqui: existe uma barreira protetora. Mas ele deixa bem claro que a pessoa que entra, sem aquele que o persegue, deverá reformar-se enquanto está naquele ambiente, ou seja, já ir mentalizando a mudança, absorvendo aqueles ensinamentos, e ao sair ela já está em outra faixa. Esses que o acompanharam até a vinda já não o localizam mais. Tudo isso é claro, é óbvio, né? Para a gente que estuda a doutrina. Precisa de um pequeno esforço apenas. Aí, mais adiante, ele continua e diz: somos sempre responsáveis por quaisquer comunicações, desde que somos o fator que atrai a entidade que se vai apresentar, graças às nossas vibrações e conduta intelecto-moral. Então, o médium tem que primar pela sua conduta, se preparar no dia da reunião. Ele já está sendo assistido pela espiritualidade muito antes de chegar. Então, tudo isso é um processo, tudo isso é bem elaborado pela espiritualidade. Portanto, o médium que se preza, que tem cuidado e que faz com amor o seu trabalho, dificilmente ele cairá em armadilhas ou cederá facilmente para entidades mais grosseiras.